Salve, galera ligada no De Olho no Jogo. Estamos de volta para falar dessa vez sobre o Coritiba e especificamente do Rafinha. É claro, o Coxa conta com alguns bons nomes aí nesse início de temporada 2021. O Val acaba sendo uma grata surpresa, Léo Gamalho com números impressionantes, o Gustavo Morínigo fazendo um trabalho bem interessante nesse início de temporada alviverde, mas acredito que todos concordem, ou quase todos pelo menos, que o grande nome do time é o Rafinha, que está jogando numa função aí diferente daquela que a gente se habituou a ver o Rafinha na carreira, especialmente no Coritiba. A Rafinha sempre fez muito sucesso jogando aberto pelos lados do campo, como por exemplo naquele histórico time de 2011. Dessa vez está jogando centralizado, sendo aquela espécie do meia pifador do time alviverde. Guilherme de Paula está aqui comigo para falar do Rafinha. No sábado, naquela goleada coxa branca no Clássico Paratiba, o Rafinha deu um seminário, deu uma palestra ali de como jogar bola. Fala aí, Guilherme, tudo beleza? Tudo bem, Daniel? Um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal. O que eu acho mais interessante do Rafinha é essa transformação dele como jogador. Porque se você pegar o início dele no alto nível, né, se destacando no Grêmio do Mano Menezes, e ele foi titular naquela campanha de 2006, quando o Mano é um dos primeiros no Brasil a utilizar duas linhas de 4, e aí ele era um dos meias pelo lado que tinha responsabilidade de marcar e atacar. No Coritiba, como você lembrou muito bem, ele era esse jogador com um compromisso tático impressionante, mas também com uma função de desequilibrar na mesma proporção, né? Porque tem drible, tinha mais velocidade, tinha mais potência física, só que agora ele se transformou. Ele virou um meia do passe decisivo. É bem isso que você falou. Isso é mais impressionante porque não é uma transformação simples. São funções completamente diferentes, né? Você jogar pelo lado, quando você vai ter um tipo de espaço, um tipo de adversário, né? E jogar como meia centralizado. Você precisa ter noção do espaço entre as linhas do adversário, precisa dominar uma bola de uma maneira que já lhe dê vantagem, e o Rafinha está conseguindo fazer tudo isso. E o mais interessante, Guilherme, dessa readaptação aí do futebol do Rafinha é que ele por muito tempo foi visto como um jogador da velocidade, o jogador ali da explosão. Nesse próprio Coritiba 2011, o Davi era esse meia mais centralizado com o passe, o Rafinha e o Marcos Aurélio, jogadores ali da explosão, com o Bill jogando centralizado. O Rafinha conseguiu essa adaptação num nível muito alto. Somente no Clássico Paratiba foram 4 assistências. Na rodada passada, no jogo contra o Azures, mais uma assistência. Então ele é um atleta que conseguiu tirar também, mesmo perdendo ali aquilo que era visto como um dos seus pontos de referência, a velocidade arrancada, mas nessa adaptação, essa questão do passe dele pressionando ali a precisão. E também vale destacar, acredito, o encaixe que teve esse meio de campo com Val e Rafinha por dentro. O Coritiba está conseguindo criar bastante jogadas interessantes. A função nova do Rafinha, nova em relação à carreira dele, tem um benefício que é muito claro, que é jogar mais protegido no momento de defender, né? Claro que ele precisa participar, ele é um jogador que tem isso dentro das suas qualidades, mas é muito diferente de você ser um extremo, um ponta e um meio-campista central, né? Quando o time não tem a bola. Isso permite que o Rafinha descanse sem ela. E aí ele fica protegido mesmo, né? Há ali outros jogadores que vão correr para que o Rafinha poupe o seu fôlego, poupe a sua parte mais criativa para um momento mais decisivo. Esse é um benefício direto. Só que isso não garante, né, que o cara vá conseguir ir tão bem. E o que tem feito diferença é esse tipo de último passe. Ele sempre teve, Daniel, mas também era diferente. Porque era um passe que vinha do lado, né? Normalmente ele tinha um duelo contra o lateral, driblava e já fazia esse tipo de cruzamento, já fazia esse tipo de passe. Agora não, ele está recebendo numa zona de uma marcação muito mais forte e mesmo assim está conseguindo fazer a diferença. Sobre o encaixe com o Val, eu vejo assim algumas coisas, né? O Coritiba ele tem jogado com os dois laterais atacando ao mesmo tempo. Isso exige que os volantes também tenham ali qualidades
mais defensivas muitas vezes, né? Porque se você coloca os dois laterais atacando, você precisa dar equilíbrio de alguma forma, e o Val é o cara que dá esse equilíbrio, mas também dá essa força ofensiva. Então hoje o Rafinha é um cara que joga com total liberdade. É o Coritiba que joga em função do Rafinha. Não dá para depender só dele, mas jogar em função dele faz todo sentido. Ele é o melhor jogador do time de longe, né, disparado. E o que é interessante também, Guilherme, que nessa nova função, é claro, ele passa a maior parte do jogo ali na região central do gramado, mas evidentemente não é estático. Ele é aquele jogador que não perdeu ainda a característica da mobilidade. No jogo contra o Azures, em vários momentos caindo para os lados do campo, contra o Paraná Clube mesmo, o terceiro gol, que é a assistência dele para o Igor Paixão, está bem aberto pelo lado esquerdo. Então ele tem também esse poder ali de confundir um pouco a marcação. Contra o Paraná, o Moisés Gaúcho ficou muito próximo dele, e com a movimentação ali no segundo tempo, claro, os gols cedos também acabaram nocauteando o Paraná, mas essa movimentação do Rafinha é um dificultador que tem também para quem tenta anulá-lo ali numa espécie de marcação de encaixe. O Rafinha, ele vai encontrar cada vez mais times que não vão conceder muitos espaços para ele. Eu acho que o jogo do Azures é um exemplo disso. O Azures marcava com as linhas bem próximas. Então, entre as duas linhas de marcação, não havia espaço para o Rafinha. E aí ele vai procurar o lado do campo. E aí, Daniel, ele pode gerar vantagens para o Coritiba, vantagem numérica mesmo. O Coritiba muitas vezes consegue fazer um 3 contra 2, ou pela direita ou pela esquerda, pela presença do Rafinha e dos laterais tão ofensivos, né? Romário e Igor agora atacando sempre ao mesmo tempo, é algo que sempre vai dar apoio, vai sempre facilitar o trabalho do Rafinha também. E Guilherme, a gente passou aí muito tempo discutindo sobre a renovação de contrato do Rafinha. Tinha vínculo com o Coxa até 30 de abril de 2020, ficou um impasse aí se toparia ou não os novos termos propostos pelo clube. E claro, já é assunto passado, o Coritiba renovou com o Rafinha por mais uma temporada. Mas também é sabido que na Série B o Rafinha não vai jogar todos os jogos pela parte física, não sei se vai aguentar, por exemplo, 30 dos 38 jogos. Então, para pelo menos um terço do campeonato, você vai precisar ter ali um atleta para substituí-lo. Nessa função nova, Robinho é o cara, ainda fica com o pé atrás quanto a ele, acredita que vai precisar ir no mercado buscar esse substituto? Como que você vê essa questão aí dos substitutos do Rafinha? Um para essa função aí específica que ele está fazendo, e a outra aí aquela tradicional do Rafinha, aquela que a gente se acostumou a ver com o Rafinha jogando pelos lados do campo. Eu vejo que o Coritiba precisa contratar nas duas funções. Robinho e Rafinha, até na minha visão, são jogadores complementares. O ideal é que o Morínigo conseguisse encaixar os dois na mesma equipe. Não é simples porque os dois têm limitações físicas. O Robinho as tem também, né, da mesma maneira que o Rafinha, até por já estar no final de carreira. O Robinho talvez tenha até mais problemas, né, pelas lesões mais graves, mas o Morínigo já tentou utilizar os dois ao mesmo tempo. E com o Robinho aberto e o Rafinha mais centralizado, claro, com mobilidade, com troca de posição, mas o posicionamento inicial era esse. Eu vejo que é uma formação que tem muito potencial. Só que aí você precisa procurar no mercado um meia para que você confie nos momentos que você não tenha nem Rafinha nem Robinho, mas um atacante de lado de campo também, quando você não tiver os dois para utilizar ao mesmo tempo. E aí não é o Vagninho, não é o Ceruti. O Coritiba vai precisar encontrar alguém mais confiável. Claro que o Igor Paixão, pelo que tem jogado nesse começo de temporada, ele fechou um pouquinho a emergência dessa contratação, mas a necessidade ainda está ali. O Coritiba precisa de alguém para essa função. Se tivesse que escolher em qual posição contratar, eu escolheria a posição de ponta, o extremo. É ali que o Coritiba precisa atacar num primeiro momento, mas eu contrataria nas duas posições. E em relação ao time titular, o grande impacto acaba sendo essa questão do homem de lado de campo aí, o extremo, porque o Rafinha é titular desse time do Coritiba, o meio de campo está encaixado. É essa questão do extremo que levanta aí uma preocupação, porque não se tem homens confiáveis. Vagninho, Ceruti em fim de contrato também, tem vínculo aí com o Coxa
até 30 de junho, o Thailson ainda não se firmou, e o Igor Paixão vai ter essa questão da oscilação. É algo natural, é um jogador ainda muito jovem, começa a temporada, claro, com algumas atuações interessantes, conseguindo marcar gols, mas vai ter também essa oscilação. Então, acredito também que vai ser a grande emergência para o Coritiba, essa questão aí do homem de lado de campo, referente a time titular, e aí para elenco, formação, buscar também essa peça aí que falta para substituir o Rafinha, além do Robinho. Vai precisar de ter duas opções para quando não tiver o Rafinha. Mais algum ponto aí que acredite que seja interessante levantar sobre o Rafinha, Guilherme? Eu vejo que o Coritiba precisa ter, além de um substituto para a função, precisa de ter um substituto como protagonista para o Rafinha. Porque hoje ele é o cara disparado, é a liderança técnica, e talvez esse papel possa ser exercido com uma característica de jogo também, de personalidade, pelo Robinho, tá? O Robinho, por tudo que construiu na carreira, é um cara que, eu sempre digo, né, que no Coritiba, na primeira passagem, foi subvalorizado. O Robinho jogou muito, jogou num alto nível. Só que agora, com todos os problemas de lesão, é claro que isso muda um pouquinho a avaliação. Mas ele é o cara que tem a capacidade para também ser esse líder técnico. Porque aí é uma questão mais invisível, né, Daniel? É claro, o Rafinha faz diferença num passe, que você vê o passe que ele dá para o Igor Jesus, pelo tipo de movimentação, mas também tem a liderança técnica do time, saber que tem um cara ali que dá para depositar confiança no momento mais decisivo. E o Rafinha é um cara de uma personalidade muito forte, em alguns momentos até passa um pouquinho do ponto, ficando nervoso, recebendo muitos cartões amarelos. Mas essa liderança técnica, o Coritiba também precisa encontrar aquele cara que os jogadores enxerguem como uma referência. O Robinho não é tão talentoso, não é tão desequilibrante, ele é mais um cara que faz o time jogar do que decisivo, mas vejo que ele possa ser essa figura central no time do Coritiba em algum momento. E essa questão do mercado, Guilherme, você já tem aí algo na ponta da língua aí para a torcida do Coritiba, de substitutos do Rafinha, tanto para o meio quanto para o homem de lado de campo, ou deixamos aí para um próximo capítulo aqui no canal de Olho no Jogo? Cara, eu não acho simples, tá, Daniel? Porque o Coritiba ele tem feito alguns tipos de contratação. Vamos dividir em duas partes, vai. De jogadores mais jovens que têm potencial de rendimento técnico e de revenda. E outro tipo de jogador que é aquele para um retorno já imediato. O Coritiba, quando contrata o Robinho, por exemplo, acredita num retorno imediato. Quando contrata ou tem a ideia de contratar o Henrique, é da mesma maneira. Então, nesses dois caminhos, não é tão simples encontrar nomes que caibam dentro do bolso do Coritiba. Não é uma missão simples. Exatamente. Então, esse nosso papo aqui sobre o Rafinha com a camisa alviverde na temporada 2021. Voltamos aí na sequência para falar um pouco mais também do mercado alviverde, um pouco mais do time de Gustavo Morínigo. Terá pela frente ainda Clássico Atletiba. Não tem data marcada, mas está chegando. Vai ter os duelos aí contra o Flamengo na Copa do Brasil. Tem ainda, é claro, toda a reta final do Campeonato Paranaense e a Série B 2021. Mas a gente queria mostrar aqui hoje um pouco as novas funções do Rafinha com a camisa do Coritiba, quem pode ser substituto dele pelo lado do campo, quem que pode atuar na vaga dele ali quando joga centralizado no time alviverde, quando evidentemente não tiver à disposição do técnico Gustavo Morínigo. Então, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, comente aí sua sugestão de reforço para o Coritiba, quem no elenco atual pode fazer esse papel do Rafinha, se confia no Vagninho, se acha que o Ceruti pode crescer agora com esses 2 gols marcados contra o Paraná Clube, se Igor Paixão vai se firmar, participe aí com a gente aqui no De Olho no Jogo, se inscreva e nos acompanhe, porque para a gente é muito importante. Valeu, Guilherme. Um abraço, Daniel, até a próxima. Abraço, galera. Logo voltamos aí com mais conteúdo aqui no canal De Olho no Jogo.